Boa tarde. Hoje é dia 30 de setembro de 2024. São 15 horas e 23 minutos em Portugal continental e vamos dar início ao estudo do episódio 75 do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 30, terminamos o mês de setembro. Queria mencionar simplesmente que realmente o tempo está a passar muito rapidamente. Nada que o que se refere à ressonância Schubert nos esteja a afetar. Como é óbvio, para quem tem conhecimentos disso, percebe perfeitamente o que está a acontecer. O dia deixou de ter 24 horas. O dia corre rapidamente para nós, seres humanos. E com isso, nós temos que instruir-nos, que estudarmos. Precisamos fazer a nossa reforma íntima para podermos ainda melhorar neste planeta que está em mudança para regeneração. Esperemos que todos aqueles que têm conhecimentos possam se instruir mais e se reformarem internamente para poderem alcançar o objetivo de continuarem neste planeta Terra. Mas antes de iniciarmos o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, o Cristo da Terra, o nosso irmão maior, ao guia deste trabalho, aos nossos guias espirituais, nossos guias protetores, para que este momento possa ser de paz, de harmonia, e que neste momento nós possamos ter o discernimento para entendermos da melhor forma as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. Jesus fica connosco e que assim seja. Vamos então dar início ao episódio 75. Estamos no capítulo 10 da Ocupação e Missões dos Espíritos e estamos sob o tema Bênçãos e Maldições. Tema que já iniciámos no capítulo, no episódio anterior, deste estudo. E vamos então iniciar. Pergunta 578. Poderá o espírito, por culpa própria, falir na sua missão? A resposta é a seguinte do espírito superior. Sim, se não for um espírito superior. Que consequências advirão da sua falência? Pergunta ainda Allan Kardec. Terá de retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Aqui, e eu que estou a fazer também o estudo estou a fazer o estudo do livro Os Mensageiros, no qual neste momento estamos no capítulo 12, estou no capítulo 12 e falamos simplesmente de exemplos de falências nas missões. É aqui exatamente o tema desta pergunta e desta resposta. Falir na missão é uma expressão que nos parece um pouco dura, mas para expressar a linguagem que usamos, o termo é aceite nas linhas da justiça. O missionário pode minguar a sua tarefa e prejudicar aos que se encontram no seu caminho, vendo e absorvendo das lições pelos canais do exemplo. Os espíritos superiores, aqueles que preparam e avaliam a reencarnação do missionário, são conscientes de que o reencarnante pode falhar os seus trabalhos junto dos homens, medindo e sabendo o tamanho da sua evolução espiritual, mas isso faz parte do próprio aprendizado. A Terra é um
acaba por ser uma universidade para o espírito, onde o espírito recorre às suas experiências e acumula valores no coração da vida. E quando eu há pouco falei das missões, eu estava-me a referir, não sei se fui bem explícito, mas estava-me a referir às missões espíritos desencarnados que reencarnam na Terra para ajudar os encarnados. Mas vou continuar com este comentário. É preciso que se saiba que ninguém falha a sua missão totalmente, não é? Há que sempre aproveitar algo para a sua instrução, mesmo porque o mal que ele causar responderá por ele. Por vezes voltando em outro instrumento físico para terminar a sua tarefa. O espírito não retrocede. Ele cada vez mais cresce em rumos da verdade. Não existe no livro da vida perdição eterna, como assinala alguns escritores, posicionando-se como doutores da lei. Mesmo a palavra eterna não tem o significado que isso lhe quer dar. Por haver muitas eternidades. Somente Deus sabe irradiar os seus pensamentos na linguagem universal, de maneira que os espíritos mais evoluídos assimilam seus grandes desígnios e executam a sua sabedoria. Todos. Mas mesmo todos. Eu acho que sem exceção nenhuma falhámos em certa forma como encarnados, mesmo nesta reencarnação que estamos a ter. Há muitas coisas que devíamos fazer e que não foram feitas, quebrando os ritmos das linhas do amor mais puro. Somente fazendo o que a nossa evolução suporta. É que não há pecado da maneira como isto é entendido por determinados companheiros estudiosos do espiritualismo no mundo das formas. Há assim um processo de despertar. Um despertar espiritual. Infalível em todas as criaturas. Aquele que falhou na sua missão, o seu castigo, mesmo com o espírito conhecedor da verdade, é retornar ao campo das lutas na carne, para começar de novo e fazer o que deixou de realizar para tornar-se um ser completista, digamos assim. Há determinados missionários que fazem além do previsto. Esses já são espíritos salvamente conscientes dos seus deveres junto à humanidade e aproveitam a sua estadia na Terra, digamos assim, chama estadia, mas pronto, reunindo-se com o seu esforço, avançando além do previsto e realizando maravilhas, de modo que a própria lei do previsto a lei, não do previsto, mas as provas e os testes mais difíceis se curvem diante dele. Outros, por sua vez, passarão pela prova dos escárnios e açoites. Sim, de algumas algemas e prisões, como está escrito nos Hebreus. A razão do ser humano é para ele discernir o que deve aceitar ou não, e no espiritualista ela deve ser mais aguçada pela prática de estudar e assimilar. Os espíritos estão mais presentes na vida dos homens do que pensam, mas eles se aproximam de acordo com a sintonia de coração para coração. A doutrina dos espíritos é uma fonte que pode ajudar a todos de boa vontade. Ele amplia os conhecimentos do discípulo, na verdade, para que ele possa saber os caminhos que deve percorrer. Antes de tudo, deve saber que não se pode esquecer de Jesus, que exerce influência no seu coração, para que possa acertar com mais segurança. E continuamos sobre as bênçãos e maldições. Vamos para a pergunta 579. Pois, pergunta Kardec, se é Deus que o Espírito recebe, se é de Deus, perdão, que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Os Espíritos respondem, não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou será vencido? Sabe-o. Crede a certos planos, quanto importantes, não se apoiam
nos que hajam abandonado em meio da obra. Em questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, aqui, Deus sabe que tudo vai acontecer em todos os rumos da criação. Deus é onisciente. Mas deixa o Espírito baixar à terra, mesmo sabendo da sua falha no que deve fazer. A alma está sempre em busca de aprendizado. E para tanto deve repetir o curso quantas vezes necessário. Esse é o processo esperado do Espírito. Já falamos muitas vezes que a evolução é para todos, sem qualquer distinção. E que todos têm os mesmos caminhos, com diversas modalidades de ação e de reação, sendo o mesmo o peso dos fardos e os julgos de cada um. Em cada vez que reencarnamos, assimilamos algumas coisas das leis espirituais. Quer sejamos religiosos, quer não sejamos. Todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres. Isso é simplesmente maravilhoso, de forma que a esperança seja para todas as criaturas. A vida, seja onde for, solfeja uma canção de luz para os trabalhadores de todas as escalas. Já frisei várias vezes, é que Deus não é melhor para uns do que para outros. Isso temos que perceber. Existem sim espíritos mais velhos que assimilam mais por serem adultos. E no entanto as crianças no amanhã serão crescidas. Se o espírito, vejamos assim, se o espírito tivesse só uma encarnação na Terra, não precisaria vir como acontece muitas vezes na carne. Cada vida é um curso de aprendizado, como acontece com o aluno da escola. São muitos cursos até chegar ao diploma. Se fomos, como sabemos, e fomos feitos iguais, onde estará a igualdade, a justiça, se uns aprendessem mais depressa que outros? Quando isso acontece é que os que aprendem mais depressa são mais velhos e a experiência faz assimilar com mais facilidade as lições recebidas. Falir não significa que não aprendeu. O sinônimo desta palavra nos dicionários do mundo é minguar. Quer dizer que o espírito faliu, diminuiu as suas tarefas, mas não deixou de fazê-las. E nisto aprendeu alguma coisa ao contacto com o mundo e com o seu próprio próximo, digamos. Jesus é amor. Devemos lembrar sempre disto. Ele é a pessoa maior. Ele é o mestre dos mestres. É o enviado de Deus. Como iria amar a uns mais do que os outros? Se ele mesmo disse que não veio ao mundo para os sãos e sim para os doentes. Ele não muda. É sempre a mesma luz. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será amanhã. Está escrito nos Hebreus. É só estranho como se pode pensar diferente. Se a sua assistência espiritual às criaturas, quando se refere assim, às suas assistência às criaturas do seu rebanho, Jesus e Deus sabem que todos nós estamos fazendo o que estamos fazendo e que o vamos fazer das oportunidades que sejam-nos concedidas, bem como igualmente são conhecedores do nosso aprendizado espiritual. É de Deus que o Espírito recebe a missão, e Deus sabe que alguns vão falir em certos pontos da tarefa que deveriam realizar. Ao contacto com a tarefa, o espírito assimila alguma coisa que, com o tempo, cresce na sua consciência. Se Deus fez as leis, sendo Ele a inteligência suprema, não devemos discutir, julgá-lo
ao mesmo apresentar sugestões. Se Deus tivesse perguntado ao homem como iria fazer a criação, nesta altura estávamos todos a discutir opiniões diferentes. E nada estava feito. Uma coisa é certa, se juntamos todos os cientistas do mundo, eles não terão a capacidade de fazer um átomo sequer. Como então dá conceitos para quem fez o universo? Deus sabe tudo e tudo está certo sob o seu comando soberano. Não se esqueçam disso. Pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas à do outro que o faz por provações? Não, porque traz a experiência adquirida. Ou seja, aqui estamos a falar de experiência adquirida. O espírito elevado, ao reencarnar com uma determinada missão, tem experiência adquirida em outras anteriores reencarnações acerca do assunto que assumiu por desempenhar, não é? Neste campo, ele tem o domínio próprio. Se comete alguns desvios, é conscientemente. E aqueles que têm profunda segurança trabalham com alegria e certeza de que não irão falhar a sua missão. Mas o espírito sem as condições citadas não tem missões como o primeiro. Ele vem à Terra para saldar compromissos. Ou em processo de despertar, despertamento das duras provas que lhes fazem abrir os olhos para a luz e entendimento. Todos nós sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. A lei da justiça foi feita para amparar os fracos e somente revelar a eles uma verdade que não os assusta nem os faz sofrer. As tentações que aparecem nos seus caminhos vêm por lei da sintonia e não para testar, como no caso dos missionários. Tiago escreveu: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Ou seja, os dois passam por provas. No entanto, as reações deles são diferentes, por ser diferente o seu estado evolutivo. O espírito evolui, sofre as influências do ambiente e até paga algumas dívidas, mas é consciente e resignado. Mesmo sofrendo, trabalha a favor dos que padecem. Entretanto, o ignorante da sua vida revolta-se com qualquer arranhão e as dificuldades da vida o põem em desespero. Se ele é um pouco inteligente, saberá que no amanhã as suas condições irão melhorar, desde quando adquira experiência de sorte a acumular na consciência o que é melhor para a sua resistência, nos caminhos das provas por que há de passar. Os espíritos que guiam a humanidade sob uma supervisão de Jesus têm de ter paciência com o rebanho do Senhor, por terem passado por esses mesmos caminhos e feito as mesmas coisas que todos fazem. Mas como são espíritos mais velhos, já acumularam experiências que lhes garantem a estabilidade emocional e a tranquilidade imperturbável da consciência. A vida é sublimada. Depende um pouco de cada um de nós. Somos o que pensamos, mas nunca poderemos comprar o tempo, para que ele não passe ligeiro no decorrer das existências. Ninguém engana a Deus, nem as leis estabelecidas por ele. Se nós observarmos o que está faltando na pureza da nossa vida, e na pureza não, mas para a pureza da nossa vida, e começamos a trabalhar na aquisição desses valores imortais com alegria, por que não ser de outra maneira?
Ou seja, a inteligência nos foi dada por misericórdia para ser usada para a nossa melhoria. O espírito que reencarna por provação e todo cheio de apreensões e por lhe faltar experiência, e essa experiência foi adquirida em duras lutas, errando e aprendendo, lutando e sacrificando, até tira delas a mensagem de amor que lhes compete extrair. O que Deus tinha de nos oferecer, Ele, como suprema bondade, já-nos deu. Agora é a nossa hora de procurar em nós mesmos os meios de nos elevarmos. Subindo no Calvário até ao topo, sem reclamar, sem blasfemar e sem exigir, tendo o amor como nosso clima da vida, na pureza de Jesus, nos ensinamentos, com o exemplo, nos moldes da fraternidade. E vamos para a pergunta 581. Relembro que estamos sob o tema bênçãos e maldições. A pergunta 581 de Allan Kardec é a seguinte: certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao género humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? E os espíritos respondem, como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os seus ombros. Mas Mister se faz levar em conta a circunstância. Os homens de gênio têm de falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim o ensinamento que pareceu errôneo numa época adiantada pode ter sido convinha no século em que foi divulgado. Perdão. Aqui falamos de enganos dos gênios. Nesta pergunta 581. Nós já falámos em outra oportunidade o porquê de certos missionários nem sequer desempenhar as suas tarefas como convém. Isto ocorre dadas as circunstâncias do meio ambiente e do meio social em que vieram nascer. Cada sociedade está capacitada para determinado aspecto da vida e não se pode alterar ou agredir, como se diz, a sua capacidade limitada. O mundo espiritual é consciente destas falhas ou do que se julga falha. No entanto, o que esses missionários fizeram já foi uma cooperação em favor dos que desconheciam certas verdades. Nem todos têm a mesma estrutura moral dos que já se elevaram, de maneira a serem espíritos puros. É de notar que muitos missionários que estiveram na Terra tiveram falhas, em se comparando com o progresso dos nossos dias, mas deram o ensinamento que podiam dar. E o que não fizeram, voltaram depois para terminar, fazendo com amor e a causa do bem da coletividade. Muitos irmãos não puderam aceitar nem mesmo parcialmente as verdades anunciadas por falta de evolução e não se foram julgados, pois eles não são culpados da sua ignorância. São crianças que se podem comparar com os alunos da Terra. Se puderem entrar na escola que o progresso estava oferecendo para o bem espiritual, como nada se perde, fica sempre alguma coisa, nas suas consciências para ver desenvolver no futuro. Vemos, pois não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está escrito nos Hebreus. A incredulidade é fruto da ignorância. Não fornece ambiente para a assimilação da verdade mais acentuada a determinados géneros que vieram como missionários. E o lugar foi determinado para reencarnarem e que dificultou o trabalho, apresentando filosofias estranhas, por falta de simulação dos que estavam para receber a sua mensagem. É que muitos casos destes acontecem. Alguns destes missionários temem o arrosto das leis estabelecidas pelos homens, e outros não suportam o que deveriam fazer.
não falharam na profundidade do termo, mas fizeram alguma coisa em favor do próximo. De outra vez, irão terminar a sua missão. Podemos notar alguns gênios, negando certas leis espirituais como a reencarnação e a comunicação de espíritos, e por vezes até combatem estas verdades. Esses voltam em outra oportunidade para divulgarem, se isso for possível, claro, com outra vida, com as mesmas leis, sobre cuja existência se enganaram. Se foram pressionados, cometeram um erro maior, que se chama medo. A perfeição do espírito é um todo. Ele tem muita coisa para cuidar, de forma a tornar-se anjo, na qualificação que a vida possa lhe estar, mas para tanto os caminhos são diversos. Que Deus nos abençoe a todos as nossas lutas e que possamos vencê-las, copiando a vitória de Deus na expressão maravilhosa do seu Evangelho. E continuando, vamos para a pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Olhem bem esta resposta dos Espíritos. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa dando àquela uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que estava ao seu alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Aqui, nesta pergunta 582, o que a pergunta e a própria resposta me levam a crer é que estamos a falar que a paternidade é uma missão incontestável. Não é? Vejamos, é que a paternidade, com estas respostas e pergunta, é missão e muito importante dentro da sociedade. Os pais são instrumentos por onde o espírito toma o corpo físico, vestidos de oportunidade para se elevarem. A missão de ser pai e mãe, pela justiça, é igualmente uma obrigação, porque quanto antes receberam também essa misericórdia dos seus pais, para que se materializassem no corpo pelos processos da reencarnação. Todos os espíritos têm de passar pelos mesmos caminhos, que são processos espirituais criados por Deus. Ele sabe o que mais nos convém. Essa é que é a realidade. A paternidade é uma verdadeira missão, no entanto, muitos não cumprem as suas tarefas como tutores dos que chegam aos seus lares com o verdadeiro amor. Os pais desleixados sofrem depois ao ver os seus filhos em decadência, por vezes por falta de atendimento à sua educação, esquecendo de instruí-los. A esperança que todos temos é que com o tempo e as reencarnações os pais vão despertando, tanto quanto os filhos, e nas junções dos valores possam melhorar pela maturidade. O primeiro instrumento para todas as famílias, terá que ser o Evangelho de Jesus. É quando ele, o Evangelho, entrar nos lares, como carta divina de educação, a harmonia irá chegar aos corações dos ocupantes, tornando-se melhores, conscientes dos seus deveres junto à família e junto à sociedade. O homem tem mais necessidade de Jesus do que o alimento para o corpo. O ser humano, e mesmo o espiritual, deve decidir-se logo a despejar-se das coisas inconvenientes e ir depressa em busca do Mestre. Solução para todos os problemas. Em Marcos está escrito: lançado de si a capa, levantou-se de um salto
E foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus e encontrou a solução para todos os seus problemas. Não esqueçamos que os tempos estão chegando. Os acontecimentos infernizados nas paixões inferiores estão cada vez mais visíveis, fazendo-se frente, sem exceção, de toda a humanidade. Mas com a esperança nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual, e eles visualizam Jesus de braços abertos para acolher a todos os bons, a todos os de boa vontade, por não a todos, repito, a todos de boa vontade que lhe queiram escutá-lo. Nosso mestre, nosso irmão maior, é a verdade. E a libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais estabelecidas por Deus e apresentadas por Cristo na Terra. Devemos buscar a Deus e a sua justiça. Devemos esforçar-nos para isso, que o resto nos virá para acréscimo da misericórdia. É bom que gravemos nos nossos corações o que citamos abaixo, extraído do Livro dos Espíritos, ditado por luminares da eternidade. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca a senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. O afastamento dos espíritos puros baseia-se na lei da atração, não encontrando sintonia nos corações que desconhecem o bem. Os espíritos elevados procuram-os de boa vontade para cumprirem o que disse o Mestre, conforme anotado por Mateus no capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e não voltem a vos dilacerem. Não é que vamos considerar os nossos irmãos como esses animais, mas é para não perdermos tempo com quem não quer andar. Ainda se encontra no sono da indiferença. Pais devem entender que são agentes de Deus para a educação, daqueles que o Senhor colocou no seu caminho, e devem livrar-se do apego demasiado para que os filhos não venham a depender sempre dos seus esforços. Infelizmente, é o que acontece nesta nossa sociedade. E vamos à pergunta 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não, respondem os espíritos. Porém, quando piores forem as propensões do filho, quanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E Kardec volta a perguntar: se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência, ou os maus exemplos de seus pais, tiram daí algum proveito? Os espíritos respondem: Deus é justo. Uma resposta muito direta, mas muito explícita, acho eu, para todos. Falamos aqui nesta pergunta de pais e filhos. Se os pais cumprirem os deveres ante os filhos, procurando todos os meios para educá-los, para instruí-los, e esses continuarem negligentes, dada a falta de amadurecimento espiritual, não há razão que se possa condenar esses pais. Deus sabe premiá-los pelos seus esforços, mediante os seus trabalhos para elevarem os seus filhos. Porque somente Deus é o Pai verdadeiro, que sabe, o que fazer com os espíritos ignorantes. Ele, o Senhor de todas as coisas, não tem pressa, não se aflige com simples incompreensões, mas não para de ensinar pelos métodos criados por Ele em favor de todas as criaturas. Ninguém, mesmo ninguém, tem o direito de julgar os seus irmãos que ainda não despertaram para a luz do entendimento. Os que estão servindo de mestres para eles se retrocederam no tempo. Ver-se-ão
na regressão com as mesmas falhas perdão, e as mesmas dificuldades em aprender as leis de Deus e vivê-las. Do mesmo modo, quando os filhos têm pais ignorantes que mostram a eles somente maus exemplos da vida, que eles compreendem, que compreendem as leis, devem tolerar os seus pais, procurando ensinar-lhes o bom exemplo da vida reta. Se continuarem endurecidos, não há dúvida que o exemplifica como dever dos filhos bons e que amam os pais genitores. Os pais, de qualquer modo, não são contra os filhos e já fizeram uma coisa por eles. Assim é bom que observemos o que cantou Marcos, no capítulo 9, versículo 40. Pois quem não é contra nós é por nós. Isto para dizer o seguinte, é que se eles não são contra os seus filhos, é porque são por eles. Entretanto, as suas condições espirituais por vezes não suportam a vida reta, para dar aos filhos exemplos enobrecidos. Quando os filhos não assimilam a conduta correta dos pais, ou quando os pais não compreendem os filhos por suas vidas corretas com Jesus, os que estão agidos no bem não têm culpa por aqueles não poderem aprender por falta de maturidade espiritual. Diante da pergunta aos Espíritos, aqui no livro dos Espíritos, em que nos inspiramos para escrever vários textos, a resposta foi sempre das mais inteligentes, do que se refere aos que não se encontram interessados em educar um ao outro. E mesmo assim se tornam homem de bem, porque Deus é justo. Quem procura fazer o bem em um ambiente desfavorável não deve se mostrar desmotivado, porque o Senhor está vendo tudo e sabe o que fazer com como o de boa vontade. Os novos discípulos de Jesus que se encontram na doutrina dos Espíritos não devem fraquejar, não devem sentir-se abatidos, nem devem ser tomados de frieza no bem coletivo, porque é batendo na tecla que a nota sai. Nos luminares de hoje já foram os luminares de hoje já foram ignorantes ontem. Pais e filhos vieram de um só lar por uma razão de ser, para trocar experiências, para aprender e amar uns aos outros, como diz o mestre. Não devemos perder a oportunidade que nos é oferecida. Temos que aproveitar que uma nova reencarnação pode demorar muito. São muitos os espíritos que se encontram esperando reencarnar. O tempo de reencarnação é maior. O tempo passa e poderemos ficar esperando a outra oportunidade que pode demorar anos, séculos. Os pais devem observar os seus filhos desde pequenos, as suas tendências e passarem a corrigi-los, sim, com amor, que serão compensados pela paz da consciência quando eles forem adultos. Que Deus abençoe pais e filhos, ajudando-os a reconhecer os seus deveres ante Deus e ante a sociedade. E vamos para a pergunta 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Os espíritos respondem: as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento dos seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. E Kardec volta a reforçar a pergunta: nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal. Aqueles que deles se constituem instrumentos tirará, não obstante,
proveito desse bem. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão das suas intenções. Kardec faz um pequeno comentário, sobre esta pergunta. Os espíritos encarnados têm ocupação inerentes às suas existências corporais. No estado de erraticidade ou desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnados com determinada missão de progresso. Outros tomam sob a sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades, os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenómenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em suas ocupações e diversões. Os puros e imperfeitos, os impuros e imperfeitos aguardam em sofrimento e angústia o momento em que se praza a Deus proporcionar-lhes meios para se adiantarem. Se praticarem o mal, é por despeito de ainda não poderem gozar. Muito bem. Aqui, nesta pergunta 584, falamos sobre a missão do conquistador. Se tudo acontece, veja a ver, se nós pensarmos assim, se tudo o que acontece na vida é permissão de Deus, Deus o Conquistador tem alguma coisa para fazer em favor dos que ainda não desejam andar pela força do progresso. Vamos fazer um exemplo. Napoleão Bonaparte. Ele libertou a França do jugo venenoso das linhas conservadoras, que tinham como Deus o líder do conservadorismo que bloqueava o progresso do saber. Napoleão acabou por ser um missionário para libertar o pensamento da França, como aconteceu com Joana d'Arc. Os dois, em tempos diferentes, tiveram o mesmo objetivo. No entanto, a sua libertação depende dos sentimentos que os conduziram nos movimentos que encadearam contra determinados povos. As conquistas de Napoleão tiveram um incentivo para a liberdade. Os povos chegam a certo ponto de ignorância sobre as leis de Deus que os espíritos superiores provocam tempestades, e muitas, sobre eles para acordarem de modo de conhecer a Deus e sua justiça. A história universal está repleta destes factos, para que possamos compreender a vontade soberana. Se queremos aproximar-nos mais da divindade e ter olhos para ver o que ela faz por nós em silêncio, temos de fazer o que o apóstolo Mateus anotou no Evangelho, no capítulo 25, versículo 36. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver. Então, vamos ser missionários do nosso mundo íntimo, conquistadores de nós mesmos, que seremos livres para sempre de todas as opressões da vida. O Evangelho salienta a caridade como sendo a tábua de salvação do espírito. As guerras estão no mundo desvazando os continentes e fazendo sofrer grande parte da humanidade por falta do Evangelho no coração dos homens. Quando eles voltarem para Jesus com todo o amor, passando a viver nos seus ensinamentos, começarão a conhecer a si mesmos e procurarão gastar todo o tempo que lhes sobra em reformarem as suas próprias condutas. O fim dos tempos mal está próximo. Devemos cooperar para que esse tempo venha logo.
Desta forma, as guerras se tornarão paz. As armas se tornarão ferramentas para a lavoura. E os aviões por um motivo de lazer e comércio. O ódio em amor. A tristeza em alegria. Tudo para o bem do coletivo. A terra, do mundo de provas e expiações, se tornará num mundo de paz e fertilidade espiritual, onde todos se entendem, onde os países entrelaçam suas mãos numa verdadeira fraternidade universal, onde tudo é de todos, como os filhos do mesmo Pai. A missão do Espiritismo é conquistar corações, não somente para as palavras, mas igualmente, até muito mais, com o exemplo da vida que se deve levar. O conquistador que visa somente o seu bem pessoal e ao dos seus amigos e parentes, certamente irá responder pelo que tem feito errado. O conquistador, o missionário, é o que se propõe a melhorar a sociedade e trabalhar para o bem coletivo, harmonizando-se com todos os povos. É que a palavra missão devemos empregar somente para o bem, sem exigências, porque ela é alicerçada no amor. E vamos iniciar outro tema, os minerais e as plantas. Os animais e o homem. Mentepsicose. Mas vamos começar sobre o tema, os minerais e as plantas. Pergunta 585. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? E os espíritos respondem: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, há sempre seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, Kardec faz um comentário sobre esta pergunta que me leva às divisões da natureza, não é? É que Kardec menciona: esses 4 graus apresentam com efeito características determinadas, muito embora pareçam confundir-se nos limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino animal, a matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também são compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade. Possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência das suas existências e das suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes, por ser uma inteligência especial, indefinida, que dá a consciência do seu futuro, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e, sobretudo, o conhecimento deles. Aqui é, como eu tinha dito anterior a esta pergunta 585, falamos de divisão da natureza. Vejamos que, do ponto de vista material, a natureza se divide em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Mas, do ponto de vista moral, ela divide-se em 4. É bom que estudemos isso para termos uma ideia de onde vivemos, subindo de degrau a degrau na nossa escala evolutiva da vida. Esses 4 graus, que são os reinos da natureza, são apenas, como quer dizer, os passos, os degraus para o despertamento da alma, que vem de muito longe ainda. A evolução, desde a saída do foco da sua criação, constitui o segredo da natureza em plena expansão. Quando a alma sai de um reino para o outro, os extremos sempre se confundem e escapam às nossas pesquisas. A saída de um reino para entrar no outro com a sua subtileza perde-se o invisível dos instrumentos humanos
e mesmo na intuição dos sábios. Entretanto, o tempo vai-se nos aproximando da realidade. Os minerais buscam as plantas. Assim, as plantas, os animais e esse homem, essa vida da alma, tomando variadas formas para que se conscientizar da sua vida em plena fonte de onde veio. A matéria aparentemente é inerte. A matéria inerte é dotada de vida, mesmo que seja de uma dimensão diferente. Nada existe sem vida na criação de Deus. Tudo sai dele. E ele, sendo a vida maior, não poderia criar algo sem vida. Há uma força mecânica buscando a evolução da vitalidade e os vegetais com impulsos irresistíveis procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que essa seja instintiva e limitada como acontece nos animais. Estes, por força do progresso, aspiram a ser o homem dotado de razão, que trabalha conscientemente e inconscientemente para despertar as suas qualidades angélicas, adquirindo por evolução o que chamamos intuição. A vida sabe sempre que em todos os rumos do existir ainda somos carentes, mostra que nós ainda somos carentes da sabedoria. Em muitos aspectos da verdade guardados para o futuro que nos espera, não dados agora a conhecer. A verdade absoluta somente há em Deus, que sempre desconhecemos. Quem disse que nada desconhece do universo está evidenciando a sua ignorância. Não existe algo feito pelos homens em que não haja cochismo. Somente o perfeito cria coisas perfeitas. Somente a luz pode falar dos efeitos de luz e do seu cortejo para o amor. A natureza tem muitas divisões, no tocante a agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água, do ar, da agricultura, da pecuária, das religiões, da ciência, dos animais, dos vegetais, do fogo, das revoluções geológicas, da paz, da guerra, para depois chegarem a um ponto de estabelecer a harmonia da Terra, de modo que ela se transforme em paraíso, onde o amor será sempre, será todo necessário para se viver. E vamos ficar por esta pergunta 585. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, Cristo da Terra, nosso irmão espiritual, nosso irmão maior, que está sempre junto de nós. Agradecer ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, a todos os que irão ouvir esta gravação. Obrigado pelo momento que proporcionaste, Jesus, e que permaneças sempre nos nossos corações, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem escutado. Dentro de um par de dias voltarei para o estudo do episódio 76. Muita paz, muito amor